demais visualizadores desta aula. Continuaremos no estudo da execução civil. Nós tínhamos começado na aula anterior de execução civil a estudar as disposições gerais dos diversos procedimentos executivos. Um apanhado que eu fiz das normas do CPC, que trazem regras aplicáveis a vários procedimentos executivos, tanto de execução de título judicial, quanto de execução de título extrajudicial. Na aula de hoje, continuaremos estudando essas disposições e começaremos com a análise de um instituto muito importante para a execução de pagar quantia, que é a penhora. Pois bem, penhora é um ato executivo. Então, sempre que vocês ouvirem falar em penhora, sabem que estão mencionando um ato que é praticado no processo de execução e, mais especificamente, na execução de pagar quantia, porque a penhora é uma técnica própria, uma técnica exclusiva da execução de pagar quantia. Porque a execução de pagar quantia se dá pela técnica de penhorar bens do executado para posterior expropriação desses bens, a fim de se satisfazer o crédito do exequente. Então, quando ouvirem falar em penhora, sabe-se que é uma execução de pagar quantia. Não confundir, desde logo desfalo, não confundir penhora com penhor. Penhor é uma garantia dada em um negócio jurídico privado. É uma garantia que incide sobre um bem móvel. Tá? O verbo para penhor, quando alguém dá algo em penhor, o verbo é empenhar. O verbo da vinculação de um bem à execução, quando o órgão judiciário, atuando através dos atos executivos, vincula um bem do executado àquela execução, o verbo é penhorar. Pois bem, vamos começar pelo conceito da penhora. Penhora é um ato praticado no processo executivo, na execução de pagar quantia, de obrigação de pagar quantia, que vincula bens do executado e, eventualmente, de terceiros ao processo executivo, aquele referido processo executivo, possibilitando uma futura expropriação desse bem. Então, penhora é um ato preparatório da expropriação. Antes de termos a expropriação do bem, é necessário que haja a penhora do bem. Outro ponto essencial a tratarmos sobre a penhora é o direito de preferência decorrente da penhora. Ou seja, aquele exequente, naquela dada execução, que penhora o bem daquele devedor ou daquele obrigado, vai adquirir o direito de preferência sobre a expropriação daquele bem, sobre o fruto, ou seja, o valor decorrente da expropriação daquele bem. De modo que, se tivermos vários credores em face daquele mesmo executado, o credor que primeiro penhorar bens daquele executado adquire uma preferência no fruto decorrente da expropriação daquele bem. E já vimos que a expropriação pode se dar através da adjudicação do bem, da alienação por iniciativa particular ou da alienação em asta pública e mesmo através da usufruição dos frutos decorrentes da coisa, decorrentes do bem.
apropriação dos rendimentos, por exemplo, dos aluguéis, dentre outros frutos mais. Esses são os meios expropriatórios. Mas quando a gente fala em direito de preferência daquele exequente que primeiro efetuar a penhora sobre o bem, obviamente nós estamos falando isso porque é possível que recaiam várias penhoras sobre o mesmo bem. Mas, havendo várias penhoras sobre o mesmo bem, decorrentes, obviamente, de execuções diferentes, de execuções diversas, aquele que primeiro penhorou tem preferência sobre a alienação do bem. Mas essa regra, ela prevalece apenas se os credores dessas diversas execuções forem credores quirografários. Credor quirografário é aquele credor sem garantia real. Aquele credor que não foi diligente no momento da celebração do negócio jurídico para exigir uma garantia real, uma garantia incidente sobre um bem, né, vinculando o bem ao cumprimento daquela obrigação já no ato de celebração do negócio jurídico. No caso dos credores com garantia real, como exemplo, o credor hipotecário, aquele que tem garantia real sobre um bem imóvel, né, que é a hipoteca, ou, por exemplo, o credor pignoratício, aquele que tem uma garantia incidente sobre um bem móvel, que é o penhor, né, o penhor que acabamos de mencionar há poucos instantes atrás. Esses credores, eles têm um direito de preferência decorrente da garantia real. E esse direito de preferência vai prevalecer mesmo diante da penhora. Então, o credor com garantia real, pelo fato de ter sido diligente no momento da celebração do negócio jurídico, e ele só celebrou o negócio jurídico porque tinha essa garantia de que, havendo a inadimplência por parte do devedor, aquele bem que foi vinculado ao cumprimento da execução poderia vir a ser expropriado num processo executivo, né, ele, por óbvio, e nada mais justo que isso, tem preferência sobre demais credores quirografários, ou seja, aqueles credores sem garantia, mesmo que o credor quirografário tenha penhorado primeiro o bem. De modo que, havendo a penhora de um bem por mais de um credor quirografário, ou tendo o credor quirografário penhorado um bem sobre o qual há uma garantia real favorável a outro credor, caso nesse processo executivo em que houve essa penhora, o juiz determine atos de expropriação do bem, que são esses meios expropriatórios que eu acabei de mencionar, o exequente terá que requerer a intimação daquele credor quirografário que primeiro penhorou o bem em outro processo, ou daquele credor, ou daqueles credores com garantia real, para que eles possam comparecer ao processo e exercer um direito de preferência sobre o produto da alienação daquele bem penhorado. De modo que, havendo a expropriação do bem, o valor obtido com essa expropriação será destinado primeiramente àquele credor que tem uma penhora preferencial ou, a depender da situação, aquele credor que tem uma garantia real sobre o bem. E existem vários dispositivos do CPC que vão regular esse direito de preferência decorrente da penhora, né? Eu separei alguns para mencionar nesta aula, que são os artigos 797 do CPC, o artigo 889
inciso 3, inciso 889 ainda, incisos 5 e 6, e o artigo 908 do CPC, em relação aos quais eu remeto vocês que estão assistindo para a leitura do Código de Processo Civil. Com relação à necessidade de se intimar os credores com garantia real ou com direito real sobre o bem, a fim de que possam exercer o seu direito de preferência, temos no CPC os seguintes dispositivos. Artigos 799, inciso 1, artigo 804, artigo 889, inciso 5, artigos 799, incisos 2 e 3. Também remeto os senhores, as senhoras, as senhoritas, à leitura desses dispositivos legais, porque são muito importantes. Lembrando que, havendo alienação do bem penhorado, sem se respeitar eventual direito de preferência, essa alienação não surtirá efeitos frente àquele credor que tem preferência sobre o bem. Haverá uma nulidade nessa alienação que poderá ser arguida por esse credor com direito de preferência, seja em razão de uma penhora preferencial, seja em razão de um direito real sobre o bem. Pois bem, outra disposição relativa à penhora que eu considero interessante de trazer para vocês nesta videoaula é a penhora que incide sobre cota ou ação de sociedade. É possível que sejam penhoradas cotas ou ações de sociedades empresárias, e havendo essa penhora sobre tais bens, incorpóreos inclusive, como a sociedade por cotas e as sociedades por ações, quando tiverem capital fechado, ou seja, cujas ações não são negociáveis em bolsas de valores livremente. De modo que, tanto na sociedade por cota, como na sociedade por ações, ou na sociedade anônima fechada, é importante a figura daquela pessoa que compõe a sociedade, havendo o que nós chamamos de affectio societatis como um dos elementos característicos dessas sociedades. É importante que, no momento em que tais bens penhorados, sejam referidas cotas ou ações, sejam encaminhadas para uma atividade de expropriação, que é importante que se intime as referidas sociedades para que se dê publicidade aos sócios ou acionistas, a fim de que eles possam exercer um direito de preferência na aquisição dessas cotas ou ações. Tá? É uma previsão importante para preservar o núcleo societário. Então, esse ato também é necessário dar-se essa publicidade, intimar-se essas sociedades para tanto, a fim de evitarmos nulidade na expropriação dessas cotas ou ações de sociedades anônimas de capital fechado. Outro ponto relevantíssimo referente à penhora é o ato de se dar publicidade erga omnes à penhora. O termo erga omnes quer dizer em face de todos, oponível a todos, oponível a todos na sociedade. A penhora, quando ela é realizada por termo ou auto de penhora e comprovada nos autos do processo, ela gera uma publicidade no processo, mas é uma publicidade inter partes para aqueles que participam do processo,
não podendo ser oponível a terceiros. Então, eventuais terceiros que venham a adquirir aquele bem, não será presumida a má-fé deles na aquisição, não será presumida, portanto, a fraude à execução, caso o bem tenha registro público. Por quê? Se o bem tem registro público, o exequente, após a penhora ter se consolidado, deverá requerer da Secretaria do Juiz uma certidão da penhora, a fim de levar essa certidão para a verbação no registro público competente. Então, sendo um imóvel, por exemplo, deverá ser levada essa certidão a fim de se averbar a penhora no registro de imóveis junto à matrícula do imóvel, a fim de que quaisquer terceiros que queiram negociar com o proprietário daquele bem, o referido bem penhorado, ele terá que visualizar no registro do imóvel, junto à matrícula do bem, se há algum ônus ou constrição lançado sobre o bem. Então, estando lançada a penhora sobre o bem, e mesmo assim o terceiro vier a adquirir esse bem por algum meio aquisitivo, haverá a presunção de sua má-fé e, portanto, a presunção da fraude à execução. Certo? Então, é uma garantia essencial para o exequente, desde que ele averbe a penhora no registro público competente, quando o bem tiver registro público. E essa previsão, essa necessidade está expressa no artigo 844 do Código de Processo Civil. Ainda sobre a penhora, temos algumas disposições gerais importantes a tratar, lembrando que a penhora, essas normas que estamos falando, embora estejam expressas lá no livro 2 da parte especial do CPC, e o livro 2 trata da execução de título extrajudicial, então da execução autônoma de título extrajudicial, as normas constantes do livro 2 sobre penhora, todas essas normas que estamos vendo aqui agora, são aplicáveis à execução do título executivo judicial, ou seja, ao cumprimento de sentença. E vimos isso por força dos artigos 513 e 771 do CPC. E lá no livro 2, no artigo 833, nós temos a previsão de alguns bens que são impenhoráveis. Então temos ali uma lista trazida por nosso legislador de bens que não podem ser atingidos pela atividade executiva movida em dada execução. Então, como exemplo, os vestuários e bens de uso pessoal do executado, exceto aqueles que forem de valor relevado, exemplificando aquele vestido de festa que custa 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil reais, fora da realidade da maioria dos brasileiros, não é mesmo? Esse vestuário, obviamente, não estará abarcado por essa proteção trazida pelo artigo 833 do CPC. Os utensílios utilizados pelo profissional liberal no exercício de suas atividades, utensílios, equipamentos, eles são impenhoráveis porque eles são um meio de subsistência do profissional liberal. Isso estendendo ao pequeno produtor rural também, essa garantia. O bem de família, que é o lar no qual a família reside, e óbvio,
família no conceito amplo que nós temos hoje, considerando famílias até de uma pessoa só, o lar onde aquela pessoa vive, né, e tem um ânimo de moradia em relação àquele local, é impenhorável. Não precisa ser uma família no modelo tradicional, né, no conceito amplo dado pela jurisprudência atual do STF, e esse lar ele é protegido para garantir às pessoas um local de descanso, de proteção, né, de conforto. Obviamente, existem exceções a essa impenhorabilidade do bem de família. Então, nós temos a previsão da impenhorabilidade no artigo 833, nós temos a lei 8.009 de 1990, que trata especificamente da impenhorabilidade do bem de família, mas existem exceções a essa regra, né? É importante destacarmos que a impenhorabilidade não se limita ao imóvel, mas também vai abranger os móveis que guardecem a casa, que guardecem o lar, desde que não tenham um valor elevado e que não sejam bens supérfluos, né? Essa análise do que vem a ser um valor elevado, do que vem a ser um bem supérfluo, vai se dar em cada caso concreto, em cada processo. Já vi várias decisões que, para analisar se um utensílio que guarnece o lar é essencial para a vida no atual contexto social, havia decisões que se pautaram nas pesquisas do IBGE para verificar. A televisão nós temos em mais de 90% dos lares, em mais de 90% dos lares, então a televisão é um bem essencial para a vida na sociedade atual, esse nosso modelo atual de sociedade. Já o notebook, né, não é um utensílio, um bem que se verifica na maioria dos lares, então um bem supérfluo, assim como o ar-condicionado, por exemplo. Então essa análise obviamente vai se dar em cada caso concreto. E mesmo a televisão, vamos supor que no lar se tenha 4, 5 televisões, aí obviamente que seria injusto permitir que numa casa onde o executado reside tenhamos 5 televisões, uma em cada quarto e ainda na sala, e ele esteja devendo um valor que poderia ser coberto com 1, 2 ou 3 dessas televisões. Então, essa análise vai ser feita em cada caso concreto. E mesmo a casa em si, o bem de família em si, pode ser penhorado e executado em algumas situações. Dentre elas, nós temos aquelas previstas no artigo 3º da Lei 8.009 de 1990, que traz exceções a essa impenhorabilidade. Por exemplo, quando o bem tiver sido dado em garantia hipotecária, se o próprio proprietário, o executado, no ato da celebração do negócio jurídico, tiver dado o bem em garantia hipotecária, não há por que se destacar esse bem da atividade executiva do Estado. Tá? Para dívidas decorrentes do financiamento para aquisição do próprio bem, por exemplo, né? Inclusive, essa exceção também se aplica aos equipamentos e utensílios do profissional liberal, né? Se o profissional liberal está sendo executado para dívidas que foram assumidas para aquisição daquele próprio bem, aquele bem pode ser penhorado. Ou o pequeno produtor rural, vamos supor que o pequeno produtor rural comprou um trator, financiou a aquisição do trator. É um equipamento necessário para a atividade que ele desenvolve, sendo abrangido pela impenhorabilidade. Mas, se essa execução for de uma dívida adquirida para aquisição desse próprio bem, esse bem poderá vir
a ser penhorado e expropriado no processo. Outra previsão do artigo 833 do CPC de impenhorabilidade é referente ao salário, aos proventos, à remuneração, aos vencimentos, aos montepios, aos soldos, às pensões, né? Ou seja, todas aquelas verbas destinadas à subsistência da pessoa, né? Para garantir uma dignidade da pessoa humana. Obviamente que tem que haver uma noção do que vem a ser um salário do padrão normal da sociedade, é que um salário que é estratosférico, pelo que o legislador só garante a impenhorabilidade dos salários até 50 salários mínimos. Acima de 50 salários mínimos não há essa impenhorabilidade. Também temos que verificar que os salários não são impenhoráveis se a execução for de dívida de natureza alimentícia. Sendo dívida de natureza alimentícia, a execução poderá recair sobre os salários. Ainda nos termos do artigo 833 do CPC, no inciso 10, são impenhoráveis o dinheiro depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Ou seja, se a pessoa tiver dinheiro na caderneta de poupança até esse valor de 40 salários mínimos, esse valor, estando lá na poupança, ele é impenhorável. Lembrando que essa impenhorabilidade não vai poder ser alegada quando a execução for de dívida de natureza alimentar. É óbvio, não seria justo alguém estar necessitando daquele dinheiro para arcar com as despesas para sua subsistência e o executado, tendo dinheiro na conta poupança, fala, não, estou poupando ali, eu não vou destinar esse valor para pagar a dívida alimentar. Óbvio que nesse caso, por questão de justiça social, o legislador não permite que a impenhorabilidade seja alegada nessa circunstância quando a execução for de dívida alimentar. Até porque o próprio salário pode ser executado nessa circunstância, o próprio benefício previdenciário, por exemplo, poderá ser executado nessa circunstância. Temos que analisar que os 40 salários não são assim por poupança, a pessoa não pode ter 10 contas poupanças até 40 salários, né? Basta que a soma dos valores existentes em várias poupanças ultrapasse os 40 salários mínimos. Aquilo que ultrapassar 40 salários mínimos poderá ser penhorado, porque senão, se a interpretação fosse outra, você iria beneficiar que a pessoa se utilizar de subterfúgios para nunca ser executada, né? Bastaria abrir uma poupança em cada instituição financeira existente, 10, 15 poupanças, por exemplo, até 40 salários, e esses valores não seriam atingidos. Portanto, a ratio legis, o objetivo do legislador era proteger aquele pequeno poupador, incentivando a economia familiar, né? Incentivando as pessoas a poupar e deixarem dinheiro na conta poupança, fortalecendo assim a economia como um todo. Esse foi o objetivo do legislador ao criar essa norma. Outra situação também do artigo 833, inciso 11, é da impenhorabilidade dos recursos públicos destinados ao fundo partidário dos partidos políticos, né? Esse famigerado fundo partidário, que nesses dias acabamos tendo várias polêmicas em torno desse fundo partidário, mas há a previsão da impenhorabilidade dos recursos oriundos desse fundo público, desse fundo partidário. Enfim, essas regras ali do artigo 833, dentre as lá previstas, são as que nós analisamos aqui de forma bem superficial, né? O artigo 835 também é muito importante quando se trata de penhora, porque ele traz a ordem preferencial de penhora de bens do executado,
visando essa ordem partir de bens teoricamente com maior liquidez para bens com menor liquidez, garantindo-se assim uma maior efetividade dessa execução, da atividade executiva movida naquele processo. Então, nos termos do artigo 835, a ordem da penhora observará preferencialmente dinheiro, então preferencialmente a penhora deve ficar sobre dinheiro, posteriormente sobre títulos da dívida pública, depois sobre títulos de fundos imobiliários, depois sobre, salvo engano, bens, veículos terrestres, né? Veículos automotores, posteriormente bens imóveis e por aí vai. Então nós temos uma ordem que decorre de bens de maior liquidez, teoricamente maior liquidez, para bens de menor liquidez. Uma previsão importante, acho que é do parágrafo 1º ou 2º do artigo 835, é que se o exequente for um credor com garantia real, a penhora especialmente deverá recair sobre o bem dado em garantia real, evitando-se assim que o credor tenha excesso de garantia, porque aquele bem já é destinado para ele. O outro credor não pode atingir aquele bem, né? Ele tem preferência sobre o produto da alienação daquele bem, como nós vimos há pouco. Se ele penhorar outro bem, ele vai ter uma preferência também sobre esse outro bem que está no patrimônio do executado. De forma que, se o bem, se o credor tiver garantia real, a penhora preferencialmente vai recair sobre o bem dado em garantia real. E por fim, dessas disposições gerais sobre a penhora, só destacar que sempre que a penhora recair sobre bem imóvel do executado, é obrigatório intimar-se o cônjuge da penhora, o cônjuge ou o companheiro da penhora, a fim de que esse cônjuge ou companheiro possam exercer a proteção sobre eventual direito de meação sobre o bem. Né? Que às vezes o bem está registrado em nome de uma pessoa do casal, mas a outra tem um direito de meação. Então, a penhora incidindo sobre o bem imóvel, caso o cônjuge ou o companheiro daquela pessoa tenha direito de meação sobre o bem, e caso a dívida não seja uma dívida que tenha sido contraída em proveito do núcleo familiar, em proveito da família, porque se tiver sido contraída em proveito do núcleo familiar ou da família, vai gerar solidariedade entre as pessoas, a solidariedade entre o casal. Então, se não tiver sido adquirida a dívida para a economia doméstica, em proveito do núcleo familiar, o cônjuge vai poder requerer a proteção à sua meação, ou seja, que a penhora se limite àquela meação que pertence ao executado, retirando-se da penhora, portanto, levantando-se a penhora sobre a parte que lhe pertence. Lembrando que o cônjuge, se o bem penhorado for indivisível, ele não tem um direito de meação sobre o bem em si, sobre a metade do bem em si, mas sobre metade do valor do bem, do fruto da alienação desse bem, para que nós não tenhamos aí um subterfúgio que possa ser utilizado pelo cônjuge ou pelo próprio executado, para que aquele bem nunca seja expropriado. Então, mesmo sendo um bem imóvel indivisível, ele poderá ser expropriado, entregando-se ao cônjuge, que eventualmente tenha direito de meação, a metade do valor obtido com a expropriação. Bem, essas foram algumas exposições gerais, referentes à penhora, que é um ato executivo da execução de obrigação de pagar quantia. Espero vocês na nossa próxima videoaula de execução civil, na qual traremos a terceira parte dessas exposições gerais. Então temos ainda mais uma parte das exposições gerais, antes de adentrarmos no estudo dos procedimentos executivos em espécie. Um abraço a todos vocês.